noivo, sai-lhe ao encontro. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, nos instruindo e pregando a cada um de nós em nome de Jesus. Para aqueles que amam o Senhor e esperam no Senhor e creem em sua palavra, não nos resta dúvida que o arrebatamento é real. Jesus declara que uma de suas principais missões na terra e dos seus discípulos era que eles trabalhassem a ideia de que haveria ressurreição no último dia. Agora, uma observação. O último dia que a Bíblia menciona aqui sobre a ressurreição do último dia, não fala do último dia da humanidade na história, mas fala do último dia da presença da igreja aqui na terra, que é o arrebatamento. Quando Jesus fala da ressurreição do último dia, ele está falando do último dia da igreja na terra. E o último dia da igreja na terra é o dia do arrebatamento da igreja. Em João 6,38 diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Mas de acordo com os pregadores aí, quem é o centro da vontade do coração de Jesus é o homem. Mas Jesus disse que o centro da vontade do coração dele é o Pai. Ok? O texto aqui menciona que Jesus promete que cada crente que morra, ele será ressuscitado no dia do arrebatamento. Funciona mais ou menos assim. Quem não tem Jesus morre uma vez, nasce uma vez e morre duas vezes. Ele morre no corpo e tem o que a Bíblia chama de dano da segunda morte, que é a morte da alma. Quem tem Jesus nasce uma vez e só morre no corpo. Ele não tem o dano da segunda morte, a alma dele é eterna. Antigamente cantava um hino assim na época do pastor Edson, pastor Emerson, na época do maestro, cantava assim, ó: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não, ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Seu pai cantava isso, a mãe. Roupas alvas tão limpas e puras. Olha a letra dessa música. Ele sobe, ele veste para a vida melhor. O que mais, pastor Lorival? Segue tudo por amor a Cristo, para viver em um mundo melhor. Melhor é o crente, é o coro. Não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Olha que lindo, gente. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Saudoso Oswaldo Nascimento. Pastor, o senhor nasceu quando? Irmão, eu sou de outra época, eu vim do passado, eu viajei no tempo. Mas a Bíblia Sagrada diz que crente não morre. Ele vive em outra esfera, crente é eterno. Ninguém mata crente, gente. Mata corpo de crente. E crente tem sangue sementeira. Mata um, nasce 10. Mata 10, nasce 100. Mata 100, nasce 1000. Você quer ver a igreja crescer? Prende o pastor da igreja. Eu prefiro os copastores. Está aqui, ó, pastor Edson, pastor Cliff, pastor Lorico. Eu vou prender tudo. Aí a igreja cresce. Pastor Emerson, prender também. Então, olha, a Bíblia Sagrada diz que Jesus promete ressuscitar os salvos no último dia. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, quem está morto, morreu em Cristo, morrer em Cristo é quem viveu com Cristo. Ele é ressuscitado no dia do arrebatamento. Esse é o último dia. Então Jesus deixa muito claro aqui
que existe um propósito muito grande dele na terra, que era pregar essa mensagem de ressurreição. Quando nós falamos de mensagem da ressurreição, é essa: todos serão ressuscitados ao ressoar da trombeta de Deus. A partir daí, nós temos algumas certezas para o que nós chamamos de arrebatamento. Primeira certeza: os mortos não estão mortos. Parece coisa de Hollywood, né? Resident Evil, The Walking Dead, os mortos não estão mortos. Mas veja bem, atravessando aqui um ponto muito importante, o crente, ele pisca o olho e na mesma hora ele está de cara com Jesus. Já imaginou? Eu sei que você tem medo da morte, mas eu já percebi que crente não tem medo de morrer, crente tem medo de deixar. Ele fica imaginando, quem é o desgraçado que vai dormir com a minha mulher? Quem é o cara que vai cuidar, vai tratar bem dos meus filhos? Porque assim, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você parar para pensar que na mesma hora que o seu espírito sai do seu corpo, você se depara com Jesus, pá, Jesus está na sua frente, meu Deus. Lá no céu não tem câncer, lá no céu não tem diabetes, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem depressão. O céu é um lugar de beleza, de descanso, de eternidade. Mas, por exemplo, aquele que morre em Cristo e vai para embaixo do trono de Deus. Veja, o trono de Deus é um trono enorme, é um trono azul, porque você tem o trono de governo e o trono de juízo. O trono de juízo é o trono branco, o trono de governo é de safira, é azul. E Cristo está sentado sobre esse trono. Embaixo do trono tem um negócio chamado rio de cristal. É uma espécie, uma abóboda, que é firme sobre 4 querubins e tem rodas. Então, aonde vai o Senhor, esses querubins levam o trono. Esse trono ele é tão grande que a Bíblia fala que embaixo desse trono estão as almas dos salvos. Eles estão inconscientes? Não, eles não estão inconscientes. Eles estão dormindo no pó da terra, como a adventista sugere? Não, eles não estão dormindo no pó da terra. Eles estão conscientes. Mas no dia em que soar a trombeta, nesse último dia, no dia do arrebatamento, aquela alma que está lá volta para o corpo, junto com o espírito. E o corpo, alma e espírito são levados para o céu. O Senhor não quer só a sua alma, né? Ele quer o espírito, alma e corpo. Assim, a segunda morte é a morte do espírito, alma e corpo. São lançados no lago de fogo e condenados para sempre. É assim, ó. Quem tem Jesus, ressuscita no dia do arrebatamento. Quem não tem Jesus, só ressuscita no dia do juízo final, no trono branco. Aí ele passa milênio, passa tribulação, passa tudo e ressuscita para juízo eterno. É quando os anjos recolhem, o mar dá aos mortos, a terra dá aos mortos, e eles ressuscitam para juízo eterno, e aí o espírito, alma e corpo são lançados no lago de fogo. Vejamos um relato muito parecido, mas que já ocorreu em Mateus 27, 52, quando Jesus ressuscitou, diz assim: os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já imaginou? Jesus ressuscitou e um monte de morto ressuscitou também e voltaram para suas casas. Você até é besta, eu mato ele de novo e volta para o sepulcro. Imagina a mulher que já estava casada. Cara, eu fico imaginando o pepino que foi esse dia. O cara chega lá em casa, Jesus ressuscita. Olha, o texto diz que muitos mortos ressuscitaram também. O que nós estamos vendo aqui? Na sua morte, ressurreição, Jesus está dando uma degustação do que vai acontecer. Gente, é espetacular. É fato que os que morrem em Cristo não estão mortos. Em João 11, 25 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus me dará tudo o que pedis. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus já vinha pregando isso.
A Bíblia manda, e a mensagem de ressurreição está em Hebreus 1,6, como um dos pilares do cristianismo. Cristianismo tem que pregar que crente ressuscita no último dia. A Bíblia chama isso de grande esperança. Essa é a pregação da ressurreição. Hebreus 1, versículo 6, vamos ler que essa mensagem da ressurreição, ela está junto conosco e é um pilar doutrinário, como é arrependimento, como é os batismos, como é um monte de outras coisas. Vamos ver. Hebreus, desculpa, eu falei o quê? 1 e 6. Hebreus 6 primeiro, perdão. Gente, acordar essa hora, sempre, e ter cabeça ainda é um desafio para qualquer um, viu, gente? Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem abandonar, lançar novamente o fundamento. O que é igreja? Igreja não pode jogar fora esses fundamentos. Arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. Pregamos arrependimento aqui? Responda, irmãos. Fé em Deus. Pregamos fé em Deus? Continua. Instrução acerca dos batismos, no plural, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Pregamos isso aqui? Imposição de mãos. Pregamos isso aqui? Toda quarta a gente impõe a mão na cabeça de todo mundo. Ressurreição dos mortos, estamos falando hoje, e do juízo eterno. Veja, são 6 doutrinas que o apóstolo fala assim, prega o que você quiser, mas isso não pode sair de uma igreja evangélica. É pilar doutrinário, está ali na Bíblia. Não abandone isso. Agora, voltando ao texto de João 11, 21, falando sobre a ressurreição de mortos, sobre o chamado da meia-noite, sobre o arrebatamento da igreja, disse Marta a Jesus: se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que agora Deus dará o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Irmão, crente precisa ter isso na cabeça. A trombeta vai soar e os mortos em Cristo irão ressuscitar. Você vai rever pessoas amadas. É tremendo, né? O pastor não quer rever que é tal pessoa também mais não. Vai ter que rever. Tem gente que não quer rever ninguém, alguns aí. Mas continua o texto. E aí Marta diz a Jesus, mostra que Marta tinha um conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Ela diz, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição do último dia. E ele diz mais, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, não morrerá eternamente. Os crentes não morrem. Eu dou uma pausa, porque eu ouvi uma história chocante na época da perseguição aos cristãos em Cuba. Eu esqueci o nome do pregador cubano, mas Fidel Castro matou algumas centenas de milhares de pastores na época da Revolução Cubana. Então ele chegou dentro de uma igreja, lá estava o pastor pregando, e ele disse para o pastor, pare de pregar esse impostor chamado Jesus Cristo. Se você continuar pregando sobre esse impostor, todo mundo aqui vai morrer. O pastor olhou para Fidel Castro e toda a sua igreja e começaram a cantar, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Fidel Castro então pega a menininha dele de 4 anos, eu tenho uma menininha de 4 anos, e olha, põe a arma na cabeça da menininha e disse, se você não negar esse impostor, eu vou matar a sua filha. Ele olha para a esposa olha para ele, irmão, eu fico me vendo numa situação dessa. E toda a igreja e o pastor começam, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou, pá! A menininha morre com 4 anos. Fidel Castro então pega a esposa do pastor. E aquele pastor já estava em aflição, Senhor, eu não vou conseguir.
A esposa olha para ele e disse: continue, já já nos vemos. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás, pá! A mulher morre. Então ele fala: se você não parar de pregar esse impostor, eu vou lhe matar. Era tudo que ele queria agora. Então Fidel Castro pega o pastor, põe a arma na cabeça e o pastor começa a cantar junto com a igreja. Estou seguindo, pá! E ele termina. Essa é uma história famosa, está num livro. Quantos crentes hoje não entendem a esperança de ser cristão? Abandonam a sua fé porque estão desanimados. Abandonam a sua fé porque um não se deu com o outro, porque um falou do outro, porque um não sei o quê. Isso é igreja, irmão. Abandona a sua fé porque não concorda com alguma coisa, porque está infeliz com alguma coisa, ou porque ficou chateado com alguma coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que crê em mim não morre eternamente. Existe uma coisa que você tem que se preocupar. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, pode acontecer o que acontecer, nunca deixe de congregar como é costume dos outros, não perca a sua fé em Jesus, não perca a comunhão, porque vai chegar o dia que nós vamos ver o Senhor face a face. Eu vou te dizer que esse dia está chegando. Ainda que o seu corpo atravesse a experiência da morte, você não morre. Você já parou para pensar que esse corpo é uma caixa de vermes? Ele é a parte mais frágil do ser humano. Entre espírito, alma e corpo, o corpo é o mais frágil. E por causa dele você perde a sua salvação. Eu sei que para alguns dizer isso é um susto, porque está uma moda aí de dizer que quem é salvo pode ir para o boteco, pode ir para o puteiro, pode ir para onde for, ele está salvo. Bom, continue pensando assim. Saiba de uma coisa: quem morreu em Cristo não está morto. O cristão pode passar pela experiência da morte, mas quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Crente não morre. Ele passa de dimensão. Ele vai para outra dimensão. E dimensões não são assim. Assim são céu. Dimensão é assim. É a escada de Jacó, em que anjos subiam e desciam. Você muda de corpo. Você sai de um corpo carnal e passa a um corpo glorificado e espiritual. E agora você não vai viajar de uma cidade para outra. Você será como os anjos, voando nas nuvens, voando nos céus, quem sabe até nos planetas. Que coisa boa. Tem anjo que mora até no sol. Tem anjo que cuida das estrelas. Se eu vou ser como um anjo, eu vou dar uma zapeada aí, dar umas viajadinhas. Vou lá em Marte. Não, Marte é ruim, é feio. Mas Jesus está dizendo aqui, irmãos, na morte, a vida deixa o corpo. Presta atenção. Na morte, a vida deixa o corpo. Mas a vida daqueles que seguem a Cristo não deixam a Cristo. Você já foi marcado com fogo, você já foi marcado com sangue, então aquele que tem Cristo volta para Cristo, não deixa Cristo. Que coisa poderosa! Nesse sentido que Paulo diz que a morte para o crente é lucro. E ele diz mais: quem está fora do corpo está com o Senhor. A ressurreição, irmãos, pelo que a Bíblia nos mostrou aqui, é coluna da nossa fé. Essa é a esperança para aqueles que estão em Cristo, ainda que passe por uma doença traumática, momentos de dor por um câncer ou uma doença, uma tragédia numa morte, ele está bem. É nós que estamos ruins. Essa é a esperança nossa. Por isso que 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4,18 diz: consolai-vos, pois, com essas palavras. A promessa é:
concretizada na ocasião do arrebatamento. Por isso que Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Crente que não pensa que ele vai ressuscitar, que independente de sua dor, ele vai comparecer diante do Cristo, ele é religioso e está perdendo tempo. O arrebatamento é a doutrina especificamente cristã, que tem por base destruir todas as outras doutrinas, todas as outras religiões são destruídas quando falamos de arrebatamento. Ele dá resposta a todas as questões almáticas da vida do homem. Em primeiro lugar, o Senhor voltará pessoalmente no arrebatamento. Não será um arcanjo, não será um profeta, mas Jesus irá aparecer no céu. No arrebatamento, Jesus não vem na terra, ele vem na atmosfera terrestre. E nessa ocasião, nós veremos o Cristo glorioso. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. O próprio Senhor descerá do céu. Pode pôr 4,16. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Em Atos 1:9, diz assim, tendo dito Jesus essas palavras, foi levado às alturas, enquanto eles estavam olhando, uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu 2 homens, diante deles vestidos de brancos, e lhe disseram, 2 anjos, varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, voltará da mesma forma que viram subir. A igreja tem que ver isso, em uma promessa que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar, esse mesmo Jesus vai voltar pessoalmente. Sim, o mesmo Jesus que você viu subir. A palavra no grego é parousia, ou seja, do jeito que ele subiu, da mesma maneira ele vai retornar no mesmo lugar. O nosso Senhor está voltando. Aleluia. Em segundo lugar, a palavra de ordem. 3 coisas devem acontecer no dia do arrebatamento. A primeira delas, a palavra de ordem. A segunda delas, a voz do arcanjo. E a terceira, o soar da trombeta. Vamos à primeira, a palavra de ordem. O que significa a palavra de ordem mencionada no texto? A palavra grega é keleuma, que quer dizer grito de estímulo. Ou seja, é a palavra que Josué deu quando mandou o povo marchar saindo do Egito no primeiro êxodo. Josué subiu e gritou, vamos, marchem! Essa é uma palavra de comando, é o keleuma. No dia do arrebatamento, que é também chamado de segundo êxodo, quando agora a igreja deixa o Egito, que é o mundo, em rumo a Canaã celestial, nós temos também uma palavra de ordem de um general. Como dirá essa voz? A Bíblia fala, Mateus 25, verso 6. Aqui temos a palavra de ordem. Mas à meia-noite ouviu-se o grito do arcanjo. E vem a palavra de ordem. Aí vem o noivo sair ao encontro. Aqui há um grito nessa manhã dizendo, o noivo está vindo. Deixe as suas malas prontas, porque a qualquer momento iremos ouvir, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que mais esqueci? Que há de vir. Eu só sei música antiga, música nova eu não sei não. A qualquer momento, num dia como outro qualquer, no dia em que você estará trabalhando, até pecando, brigando, chateado, você vai ouvir, em primeiro lugar, a palavra de ordem. Essas 3 coisas irão acontecer.
Aí vem o noivo. Meu Deus, que esse dia vai acontecer. Já imaginou se fosse hoje? Por que você se converteu para esse dia? Não somos religiosos, nós servimos a Cristo para esse dia que a Bíblia chama dia da ressurreição. Veja, quem estará vivo aqui, de alguma forma, no abrir e piscar de olhos, o corpo dele é transformado. Ele deixa o corpo corruptível e é transformado num corpo de glória incorruptível. O morto ressuscita. Você, num piscar de olhos. Existe uma diferença de santificação, glorificação e justificação. Justificação é o processo inicial. Justificação é um processo único. Ninguém é mais justo que o outro. Toda pessoa que recebe Jesus, na mesma hora ele se torna justo. Você não é mais justo que eu. Todo mundo é justo igual. Tem gente que é menos santo, tem gente que é carnal, mas ele não é mais justo. Porque a justificação é um ato irrepetível. É um ato que começa no céu, não aqui. Justificação não é perdão. Romanos 5, verso 5. Tendo agora, pois, sido justificados pela fé, tende paz com Deus. Acabou. É Ele que justificou você. É um ato forense que acontece no trono, não acontece na terra, acontece lá. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Isso se chama justificação. Ninguém é mais justo. Segundo, santificação. Aí é um processo. Você pode ser mais santo que o outro, mas você não pode se santificar. Santificação é uma obra do Espírito, santidade é uma obra minha. Eu não me santifico, mas eu me mantenho santo. Terceiro, glorificação. Tem gente que confunde santificação com glorificação. Ei, irmão, você tem que ser isso. Para aí. Você vai ser perfeito no dia do arrebatamento. Aí você vai ser glorificado. No dia do arrebatamento, até aquele dia você vai ter imperfeições. Porque a gente peca até quando a gente não peca. A gente peca até dormindo, gente. Você já pegou sua esposa falando mal de alguém dormindo? Menina! Falando não. Você já pegou seu marido conversando, dormindo? Não peque. Você já pegou pessoas pecando até sem querer? Você já viu que a maioria dos nossos erros a gente fala, não percebi que te magoou. Mas magoou, pecou. Mas no dia da glorificação, nossos corpos mortais, cheios de doenças e mentes pecaminosas, são revertidas, glorificadas. O mortal se veste de imortalidade e o corrupto se veste de incorruptibilidade. No dia que a trombeta soa, isso é chamado de glorificação. Aí você será de fato perfeito, parecido com Jesus. Aleluia! O chamado da meia-noite é o chamado que toda a igreja deve ficar atento. É o clamor para a igreja. É o clamor de Noé dizendo, entre na arca, vai chover. É esse grito, irmão, que despertará a igreja do sono, que tirará os mortos do túmulo. E aí você vai dizer, e valeu a pena, vai valer a pena tudo, querido. Cada dia de culto, cada luta, cada problema, nesse dia você vai dizer, poxa, e pensar que um dia eu pensei em desistir. Em próximo lugar, a voz do arcanjo. Então o que nós vimos? Palavra de ordem. E agora vem a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo que vai chamar? Esse arcanjo aqui vai convocar todos os justos da velha aliança que morreram pela fé e também os salvos que estarão na terra. Em Daniel, no capítulo 12, do verso de 1 a 12, nós temos um texto que nos fala sobre essa convocação. Mas no verso 13, o texto deixa claro, verso 13. Do 1 ao 12 você lê em casa. O verso 13 nos mostra, tu, porém, vai em paz,
segue o teu caminho até fim, descansarás, e então no final dos tempos te levantarás para receber a herança eterna. O arcanjo vai fazer como Jesus, quando chamou Lázaro. Sai para fora, ressuscita. Imagina o dia do arrebatamento, a voz do arcanjo. Fulano, a Bíblia diz que ele vai chamar pelo nome. Levanta do pó. A sua alma, a alma da pessoa vai sair lá do paraíso, voltar para o corpo e ressuscitar espírito, alma e corpo. O Senhor quer salvar espírito, alma e corpo. É Ele que vai santificar o nosso espírito, alma e corpo. Isso é tremendo. Miguel, aqui que é o arcanjo, deixa claro para Daniel nesse texto que no dia da ressurreição, Miguel deixa e diz para ele: no dia da ressurreição eu acordo você, eu desperto você. Essa é a voz do arcanjo que vai despertar Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Ezequiel, Isaías. No dia que a trombeta soar, a Bíblia diz que nós vamos subir e vamos nos encontrar nas nuvens. Quando você chegar nas nuvens, lá você vai encontrar, antigamente cantavam assim, ó: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó. Meu Deus, você vai ver Isaac, Jacó, Daniel, Ezequiel, e você vai comprimir, então é você. Esse dia é o dia da ressurreição, é uma festa da igreja, é o ápice da sua conversão, é quando você vai se encontrar com Paulo, com Pedro, com todos, e vai ser um abraço, uma alegria, e de repente todos vão olhar ao alto. Põe para mim em 1 Tessalonicenses 4:16, e lá do alto vem Jesus recepcionar a todos os salvos da ressurreição. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continua. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Será uma multidão incontável de toda tribo, povo, língua e nação a abraçar o Messias, aquele que morreu por todos esses salvos, cantando não sei que tipo de hino, mas talvez um aleluia de Handel, um coral bem top, melhor que Sim 3, explodindo de louvor na glória. Para isso que você é crente, cidadão. Por isso que a pressão na nossa cabeça, por abandonar, por não congregar, por ficar em casa é grande. Porque o diabo sabe que existe uma esperança no coração do salvo em encontrar o seu amado Jesus nas nuvens. Voz da Verdade, antigamente cantava um hino assim, a Verônica sabe. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado, você sabe, né, Vieira? Você já foi desviado da Assembleia de Deus, ó. Revestido de esplendor, nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro, rodeado por seus anjos. Não, como é que é? Hã? Não, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, estou pronto para subir. Agora esqueci, Vieira. Como é bom encontrar esses crentes. Isso aí. Ê, Valdir, vocês são velho de igreja, Valdir. Posso ver Jerusalém, entrei na sua nota agora. Estou pronto para subir, esse mundo deixarei, pois já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Meu Deus, se os crentes soubessem que nós somos crentes por causa dessas coisas, não é por outras coisas, nós somos crentes porque nós sabemos que está chegando a hora. Marcos Nascimento dizia, está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora.
top, né, cara? Isso é melhor que o Wesley Safadão. Tem gente que fica ouvindo o Wesley Safadão. Ah, meu Deus. Meu irmão, como é bom ser crente. Diante de lutas, perdendo familiares, enterrando seus mortos, descobrindo enfermidades, tendo problemas financeiros, tendo aflições, pressão espiritual. Mas nós sabemos, falamos como Jó, o nosso Redentor vive. Está chegando a hora que Ele virá ao meu encontro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Em último lugar, a certeza, o soar da última trombeta. Diga isso. Antigamente tinha isso aí foi muito forte, depois você vai no YouTube. Eu era criança, tinha uma fitinha que a minha mãe tinha chamada A Última Trombeta. Era uma visão de um pastor sueco, que ele teve do arrebatamento. Gente, é chocante. Tem no YouTube, eu vi esses dias, se chama O Soar da Última Trombeta. Eu era criança, eu ouvia, eu ficava tão maravilhado. E aí a filha, e ele detalha como se fosse uma dramaturgia, que é uma menininha, a mulher chega em casa, e ela estava desviada, mas o marido levava os filhos na igreja, e ela chega em casa e a família toda é arrebatada. E ela chega e pega a Rutinha sumindo. Aí eu tenho uma irmã que chama Ruth, e ela fala, Ruth! Onde está você, Ruth? É claro que o dublador era de Curitiba, né? O soar da última trombeta. No versículo 16, você encontra o texto assim, ó. Dada a ordem. 1 Tessalonicenses 4,16. Vemos a voz da ordem, né? A palavra de ordem. Voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Veja bem, tem a trombeta de Deus e tem a trombeta do anjo. A última trombeta, que faz parte das 7 trombetas do Apocalipse, é a trombeta do anjo. A do arrebatamento é a trombeta de Deus. Veja, a voz é do arcanjo e a trombeta é de Deus. Já lá nas 7 trombetas que desencadeia a tribulação e etc, etc, a chamada última trombeta é quando Jesus vem visivelmente na terra com aqueles que foram arrebatados 7 anos antes. Agora preste atenção. Quando o período da graça começou? O período da graça começou quando a igreja foi inaugurada. E a igreja foi inaugurada com 2 eventos. Primeiro, a ressurreição de Jesus. E segundo, o arrebatamento de Jesus em Atos 1:9. Você lembra? Ele foi arrebatado nas nuvens, desapareceu nas nuvens, foi arrebatado. Então ali começa o período da graça. O período da graça também vai terminar com 2 eventos. O primeiro, o período da graça começou com 2 eventos. A ressurreição de Jesus e o arrebatamento de Jesus. O período da graça termina também com 2 eventos similares. A ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja. Você percebeu? Tremendo, não é? Em Atos 2:22, na descida do Espírito Santo, a igreja é inaugurada. Em Tessalonicenses 2:7, na subida do Espírito Santo, a igreja é levada. Quando o Espírito Santo desce, a igreja é inaugurada. Quando o Espírito Santo sobe, a igreja é arrebatada. O Espírito Santo vai subir, e é ele que vai levar a igreja para as nuvens. Ele arrebatou Elias, ele arrebatou Moisés, ele arrebatou Ezequiel, ele arrebatou Daniel, ele arrebatou Jesus até o deserto, ele arrebatou Filipe, e é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja, levando a noiva para se casar com o noivo. A igreja, em Atos 2:2, é inaugurada ao som do céu. E o tempo da igreja acaba na terra também com um som vindo do céu. Em Atos 2:2, ela é inaugurada com um som vindo do céu. E no arrebatamento, o arrebatamento acontece com um som vindo do céu. É o soar da trombeta de Deus. E aqui eu concluo. Para onde iremos?
a hora que a trombeta soar. Filipenses 3:20. Agora eu quero vibração, hein? A nossa morada está nos céus, onde esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz mais: e Ele transformará nossos corpos humilhados para sermos semelhantes ao corpo dele glorificado. Não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. E Paulo diz: a nossa morada está nos céus. Quem aqui vai para o céu? Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên ngông, đừng nghe mây hồn ta ngát tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi man, kề tắm can ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, ngập từng giọt nước mắt hối hẹn. Phải chờ người đứng bên hiên ngông, đừng nghe mây hồn ta ngát tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi man, kề tắm can ta vẫn còn đây. Trong nhân gian vai ficar feliz quando Jesus voltar. Eu não vou não, eu vou subir feliz. Fique esperto, crente! Então o que é arrebatamento? Arrebatamento é preparação para as bodas do Cordeiro. Um dia de grande alegria. Para a igreja, agora é simbolicamente casada com o Cordeiro. Segundo lugar, encontro da igreja com o Senhor Jesus, por quem ela tanto viveu e creu. Terceiro lugar, nossa bendita esperança.